O dinheiro atrai mais dinheiro. Você com certeza já ouviu essa frase. Quando se tem dinheiro, mesmo que seja pouco, nós podemos fazer esse dinheiro maior, se gerenciarmos da forma correta, seja investindo em um negócio visando lucro a médio prazo, ou focando em investimentos para ter lucro no longo prazo, sobre os efeitos dos juros compostos. Se você acompanha os vídeos do canal, talvez você já esteja familiarizado com essa ideia de juros compostos e investimento. A grande parte das pessoas não entende esses conceitos simples quando se trata de finanças, ou até entendem na teoria, mas não fazem na prática. Invista em educação, pois é o único investimento que trará sempre os melhores retornos. Pensando nessa frase do Benjamin Franklin, no vídeo de hoje, resolvi trazer os 4 livros que sinceramente, na minha opinião, são os melhores, caso você tenha o desejo de mudar a sua relação e mentalidade sobre o dinheiro. Então já clique no botão de curtir, e se prepare porque os livros que vou te falar nesse vídeo têm o poder de literalmente mudar a sua vida. A maneira ideal de usarmos o nosso dinheiro é comprando alguma coisa que nos gere retorno financeiro. Para ilustrar isso, imagine que um repórter esteja fazendo uma pesquisa com várias pessoas aleatórias que estão passando na rua, e ele faça a seguinte pergunta para elas: de que maneira você prefere utilizar o seu dinheiro? Adquirindo algo que apenas irá retirar dinheiro de você, ou comprando algo que possa proporcionar retornos financeiros com o tempo? Pode parecer uma pergunta sem sentido ou até mesmo de resposta óbvia. 95% das pessoas responderia que prefere a segunda opção. Como falei anteriormente, na teoria todo mundo entende, mas na prática não é bem assim que funciona. Geralmente, as pessoas preferem comprar algo querendo a satisfação de consumir o produto no agora, como uma festa, um jantar chique, ou uma roupa cara, coisas que são bem atraentes na hora, e vão deixar você feliz. Nesse momento, talvez você esteja pensando: então eu vou juntar dinheiro, e não vou aproveitar nada. Mas calma, fica até o final do vídeo que você vai entender aonde eu quero chegar. Agora, imagine que o repórter faça a seguinte pergunta: o que você escolheria fazer com o dinheiro que sobra no fim do mês? Gastar com coisas que você gosta ou você investiria em algo? É nesse momento que o jogo muda completamente. Certamente, a maioria das pessoas escolheria gastar em algo que elas gostam, e argumentariam falando que trabalharam o mês todo para isso, e que merecem, ou falariam que é preciso aproveitar pois só se vive uma vez. Eu concordo que devemos aproveitar os momentos, e o nosso dinheiro. Mas a grande resposta para essa pergunta está em saber a diferença entre ativos e passivos que Robert Kiyosaki explica muito bem em seu livro. De maneira resumida, ativos referem-se a tudo que gera lucro ou renda, ou seja, investimentos e negócios realizados no presente, que têm expectativa de retornos futuros. Por outro lado, passivos são aqueles gastos supérfluos que não trazem nenhum retorno financeiro, apenas tiram dinheiro do seu bolso. É importante distinguir a diferença entre ativos e passivos para tomar decisões financeiras inteligentes. Nesse momento, talvez você argumente: então só temos que trabalhar para comprar ativos? Bem, falarei sobre isso agora. Kiyosaki no livro fala sobre 3 campos: o campo dos ativos, dos passivos e das despesas. No campo das despesas, como o próprio nome diz, entre os gastos essenciais para nos vivermos, como por exemplo, a nossa alimentação, gastos com a nossa moradia, e as contas de água e luz, dentre outros gastos que são fixos. No campo dos passivos entra tudo aquilo que não é essencial, mas sim supérfluos, gastos que não é preciso ter todo fim de semana ou mês, como por exemplo, bebidas, fast food, festas dentre outros. Agora vamos para o campo dos ativos. Nada nesse campo são gastos, mas sim investimentos. O autor do livro deixa isso bem claro. De maneira bem resumida, ativos é todo o dinheiro que usamos para comprar coisas como ações de uma empresa que irão gerar lucro, o dinheiro que aplicamos em renda fixa que vai gerar rendimentos diariamente, ou um modelo de negócio. De maneira geral, ativos é tudo aquilo que pode te proporcionar um lucro futuro no qual é possível ganhar dinheiro no automático, por meio da renda passiva. Imagine 2 pessoas, o Caio e o Lucas, onde os dois ganham o mesmo salário, ou seja, R$ 2.400 por mês. Ambos têm como gastos fixos em despesas R$ 1.400. O Caio não gasta com passivos frequentemente, gastando em média R$ 250 por mês, com coisas e indo a lugares que ele gosta. Ele também reserva R$ 450 para investir em ativos como ações e fundos imobiliários, que lhe geram renda passiva. O restante, ou seja, R$ 300, ele guarda todo mês na sua reserva de emergência. Já o Lucas possui os mesmos gastos fixos de Caio. A principal diferença é que gasta todos os R$ 1.000 em passivos. O seu único foco é viver o agora, e argumenta que trabalhou duro o mês todo pelo dinheiro, e que o importante é aproveitar o hoje,
pois quando ele morrer, ele não vai levar nada, ou seja, ele não possui nenhum ativo. O tempo passou, e os dois viveram nesse estilo de vida por 2 anos. Caio já tem um patrimônio de R$ 11.951 em ativos, mais 5.000 na sua reserva de emergência, tendo em vista que ele precisou tirar R$ 2.000 da sua reserva de emergência, para uma emergência. No total, ele tem R$ 16.951 em patrimônio líquido. Já o Lucas, levando o mesmo estilo de vida, não tem nada. Ele está na famosa Corrida dos Ratos. Se você quiser saber mais sobre essa corrida, deixarei o link de um vídeo na descrição. Mas em resumo, a Corrida dos Ratos é quando uma pessoa trabalha pelo dinheiro e ele gasta tudo todo mês, pois ele gasta tudo em passivos e despesas do cartão de crédito. Ele repete esse ciclo todos os meses. Talvez você esteja na famosa Corrida dos Ratos e está com a seguinte dúvida: como posso sair desse ciclo e comprar ativos? Uma valiosa lição que aprendi lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia é que você deve pagar-se primeiro. Em outras palavras, a primeira coisa que você deve fazer é separar 10% do que você ganha. No exemplo acima, o Lucas poderia começar guardando R$ 200 por mês. O ponto aqui nesse primeiro momento não é o valor em si, mas sim construir o hábito de se pagar primeiro. Você deve ser a sua maior prioridade. Então assim que o dinheiro cair na sua conta, você deve retirar 10%, porque se você deixar lá, uma hora ou outra, você vai acabar comprando passivos, que você não precisa, pelo simples motivo de ver o dinheiro parado na sua conta. O seu eu do futuro vai agradecer se você começar hoje. A médio e longo prazo, isso vai virar uma bola de neve. Quando você construir o hábito de se pagar primeiro, principalmente, se você ganha pouco todo mês, você perceberá a necessidade de investir mais. E para fazer isso, você vai procurar alternativas de ganhar mais. Imagine que antes você ganhava R$ 2.000, mas achou uma forma de ganhar 5.000, como por exemplo, fazendo vídeos animados iguais a esse que você está vendo, e decidiu criar um canal no YouTube. Agora, você ganha 5.000. Por hábito você deveria guardar R$ 500, ou seja, 10%. Mas aí, você lembra que é possível viver com 2.000, pois você já viveu assim. Logo você decide guardar R$ 1.000 e viver com 3.500. Destinando R$ 1.000 para investimentos e 500 para sua reserva de emergência. Nesse ponto que entra algumas técnicas práticas, de como você pode gastar o seu dinheiro da forma correta. É possível aprender de maneira bem simples essas técnicas, no livro A Psicologia Financeira. Nesse livro o autor enfatiza muito sobre esse tema de finanças e comportamento. Lá, você aprende a tirar o foco do pensamento de "o que vão pensar de mim?" para focar em gastar o dinheiro com o necessário, e não para mostrar aos outros que você tem bastante dinheiro, e que está bem. Esse é um erro que muitas pessoas cometem, e acabam se endividando para manter um status, que no fundo a pessoa sabe que não existe. No entanto, até as pessoas que possuem uma boa educação financeira, acabam sendo influenciadas por outras pessoas, e com isso acabam gastando mais do que deveriam, com coisas que não deveriam comprar. Para ilustrar, vou me usar como exemplo. Recentemente saí com uns amigos e fomos para um restaurante. Saí de casa com o pensamento de que eu iria apenas pedir alguma opção mais saudável. Tenho tentado manter esse pensamento desde quando eu comecei a academia. Na hora de pedir algo para comer, meus amigos começaram a falar que todos iam pedir pizza e batata frita. No fim, eu acabei pedindo pizza e batata, algo que eu nem queria realmente comer. Se eu fosse comparar com a opção que estava querendo pedir, iria sair mais barato, e ainda por cima, iria ser mais saudável. Esse exemplo que aconteceu comigo se chama efeito manada, que é quando não queremos fazer algo, mas fazemos, simplesmente porque todo mundo ao nosso redor está fazendo, e não queremos nos sentir deslocados. Esse exemplo foi bem simples, mas a lição que nós tiramos aqui é que devemos ter a nossa própria opinião, e gastar com coisas que realmente queremos, até porque o dinheiro é seu, e é você que vai gastar comprando. Há uma famosa frase que resume bem o meu exemplo: não é o quanto você ganha, mas sim como você gasta que determina a sua riqueza financeira. Para a gente ser bem-sucedido em finanças pessoais, nós temos que gastar apenas com o que precisamos e queremos. Outra lição do livro, A Psicologia Financeira, é sobre o efeito de longo prazo nos investimentos. Ou seja, em vez do foco ser investir em algo que gere retorno financeiro a curto prazo, o ideal é investir em algo que nos gere retorno a médio e longo prazo. Sobre o efeito dos juros compostos. Caso você tenha dúvida se isso é realmente o certo, é só olhar para os maiores investidores, tanto no Brasil quanto no mundo, pois todos usam essa estratégia de focar no longo prazo. E quando falamos em focar no longo prazo,
O primeiro livro que vem à minha cabeça é Os Segredos da Mente Milionária. De todas as valiosas lições, vou compartilhar a lição que é despertar a mentalidade de riqueza para focar no longo prazo, ou seja, administrar bem o dinheiro hoje para em um futuro próximo, alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Por exemplo, se depois de você assistir a esse vídeo, você começa a não gastar tudo que ganha, e começa a investir esse dinheiro, no mês seguinte, você já sabe que não vai estar zerado de dinheiro e com ansiedade no peito para receber o próximo salário. Fazendo isso por alguns anos, é possível acumular um bom patrimônio. E como vimos no exemplo do Caio e do Lucas, não precisa ser tanto tempo assim para ver os primeiros frutos. Para você que vai começar a investir, é preciso ter em mente 3 fatores: o tempo que você vai deixar o dinheiro, a quantidade que você vai investir todos os meses, e quanto vai ser a rentabilidade todos os meses. Em outras palavras, quanto seu dinheiro vai render mensalmente ou anualmente. Com o passar do tempo, e à medida que a sua renda vai aumentando, como falei anteriormente, você vai sentir a necessidade de ganhar mais. O livro, Os Segredos da Mente Milionária, nos diz que é saudável nós pegarmos 10% do que ganhamos e gastar à toa, com o que quisermos. Por exemplo, indo em algum restaurante mais caro, indo em alguma festa, assistir a um filme no cinema com a família, ou qualquer outra coisa que você sinta necessidade de fazer. Desde que associei o meu emprego com a minha fonte de renda extra no YouTube, eu sigo fazendo isso. Com isso, eu posso te afirmar que é muito bom ter mais liberdade, pois consigo poupar e gastar. É como se eu conseguisse ser um pouco do exemplo do Caio e do Lucas, ou seja, é possível poupar e gastar, aproveitando o momento presente. Mas para isso, é preciso ser durante algum tempo Caio, para depois ter a liberdade de gastar que nem o Lucas, mas sem se preocupar em acumular dívidas no cartão de crédito. Vou deixar o link de todos os livros no primeiro comentário fixado. E se você quiser saber quais são os 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas, hábitos esses que vão potencializar os seus resultados, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Um forte abraço e até a próxima!